Meus queridos, saudações, graça e paz. Nós estamos na Escola de Evangelista, mais uma aula da Escola de Evangelista. Aula passada nós paramos em Atos 11, 19 a 22. Depois disse, o Evangelho não teve mais barreiras, né? E os que foram dispersos pela perseguição saíram e foram anunciando a Cristo Jesus em todos os lugares, começando pela Judéia, depois para os gentios e começando a primeira igreja gentílica, a igreja de Antioquia, né? Aqui, na aula passada nós vimos isso, ele está falando sobre quando Pedro batizou Cornélio, né? Quando Cornélio recebeu o Espírito Santo, né? Para os gentios, Pedro só batizou Cornélio e toda a sua casa depois que Cornélio recebeu o Espírito Santo. E aí vamos dar sequência à aula. Em Colossenses 1, 23, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e deixou registrado que o Evangelho foi pregado a todas as criaturas. Isso conclui que os apóstolos concluíram cabalmente a missão e a eles incumbida naquela época, agora fica para nós, os cristãos, a missão de levar o Evangelho para todos que nasceram na nossa época e testemunhar, pregar Jesus, e só poderemos fazer isso através do auxílio do Espírito Santo, pois quem convence o homem do pecado é ele. Eu vou repetir isso aqui, né? E só poderemos fazer isso através do auxílio do Espírito Santo, pois quem convence o homem do pecado é ele, é o Espírito Santo. Perdão, né? Nós somos 100% dependentes do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não caminhamos. Eu sozinho não faz nada, hein? E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A grande comissão, pois a sua ressurreição, Jesus Cristo teve uma grande prioridade para ensinar os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Ide fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8. Essas três passagens bíblicas já são suficientes para descrever qual a prioridade número 1 do Senhor Jesus Cristo: a evangelização do mundo. Mesmo antes da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo havia dito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Já naqueles dias, o Senhor Jesus Cristo via tanto a necessidade e a urgência da obra missionária, que numa determinada ocasião, ao olhar para a seara, faltava 4 meses para a ceifa. Entretanto, ele já via os campos brancos para a ceifa. João 4, 35. As epístolas. As cartas escritas pelos missionários, estabelecendo disciplina e encorajamento às igrejas, às missões. Romanos 10, 13 ao 15. O Apocalipse reitera o princípio da universalidade do Evangelho, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, do 9 ao 14. 3. A história de missões. O cristianismo é uma das 3 religiões dominadas por uma ideia missionária e universal. O cristianismo conseguiu tornar-se universal, não que todas as pessoas da terra se tenham tornado cristãs, mas sim que o cristianismo encontrou um lar em quase todos os países do mundo. A geração pós-Pentecostes tumultuou o mundo, propagou o cristianismo para além das fronteiras da Palestina, e o que antes era como uma seita judaica, depois foi considerado uma religião mundial. A liderança de cristãos como Pedro e Paulo, os grandes vultos do cristianismo no primeiro século e as perseguições, Atos 8,
e a destruição do templo de Jerusalém impeliu o exterior muitos evangelistas negros treinados que se espalhassem, ampliando o id de Marcos 16 e levando destates a mensagem de Cristo. O ponto de partida das missões cristãs, sabemos com certeza, é a igreja no Novo Testamento. Aqueles discípulos que, por ocasião da morte de Cristo na cruz, fugiram assustados e inseguros, medrosos, deixa eu olhar sério aqui, e até no dia de Pentecostes foi cheio do Espírito Santo, e por ele capacitados a dar início, àquela ocasião, à obra missionária. Letra A, né? Claro, há clara ligação entre os avivamentos históricos e os movimentos missionários. Se observarmos o ciclo de avivamentos, percebemos que a proclamação da palavra torna-se uma consequência natural desta ação do Espírito. Vejamos, fruto de um avivamento, a partir de 1730, John Wesley, durante 50 anos, pregou cerca de 3 sermões por dia, a maior parte ao ar livre, tendo percorrido 175 mil quilômetros a cavalo, pregando 40 mil sermões ao longo da sua vida. Fruto de um avivamento, em 1727, a Igreja Moraviana passa a enviar missionários para todo o mundo, conhecida da época, chegando ao longo de 100 anos, enviar mais de 3.600 missionários para diversos países. Fruto de um avivamento, em 1784, após ler a biografia do missionário Davi Brainerd, o estudante William Carey foi chamado por Deus para alcançar os indianos. Após uma vida de trabalho, conseguiu traduzir a palavra de Deus para mais de 20 línguas locais e sua influência permanece ainda hoje. Fruto de um avivamento, em 1806, Adoniram Judson tem uma forte experiência com Deus e se propõe a servir a Cristo, indo depois para a Birmânia, onde é encarcerado e perseguido durante décadas, mas deixa aquele país com 300 igrejas plantadas e mais de 70 pastores. Hoje, Mianmar, a antiga Birtânia, possui mais de 2 milhões de cristãos, fruto de um avivamento. Em 1882, Modi pregou na Universidade de Cambridge e 7 homens se dispuseram ao Senhor para a obra missionária e impactaram o mundo da época. Foram chamados Setes de Cambridge, que inclui Charles Stard. Sua biografia publicada no Brasil chama-se O Homem que Obedecia. Foi para a África, percorreu 17 países e pregou a mais de 500 mil de pessoas. Fundou a Missão de Evangelização Mundial, WEC Internacional, que conta hoje com cerca de 2.000 missionários no mundo. Fruto de um avivamento, em 1855, Deus falou ao coração de um jovem, franzino e não muito saudável, para se dispor ao trabalho transcultural em um país idólatra e selvagem. Vários irmãos de sua igreja tentavam dissuadi-lo, dizendo: para que ir tão longe, se aqui na América do Norte há tanto o que fazer? Ele preferiu ouvir a Deus e foi. Seu nome é Simonton, 1833 a 1867, e veio ao nosso país e fundou a Igreja Presbiteriana no Brasil. Fruto de um avivamento, em 1950, o Wheaton College, cerca de 500 jovens foram chamados para a obra missionária ao redor do mundo e obedeceram. Dentre eles estava Jim Elliot, e foi morto tentando alcançar a tribo Auca da Amazônia, em 1956. Vou parar por aqui,
vou parar por aqui. Desculpa que o meu inglês, meu hebraico, é um pouco fraco, mas eu estou aprendendo, né? E estou num avivamento, fruto de um avivamento, 1950, mas continuo na próxima aula.